me gostaria agradecer ao Instituto e particularmente a ti a oportunidade que me han dado já 2 vezes de discutir com equipos que trabalham no Instituto em diferentes projetos. E desta vez também me pareceu muito interessante que eu esteja fijado no setor da alfabetização, conversando já há 3 dias com um grupo muito bueno de gente de competência, de seriedade. Depois deste primeiro agradecimento, eu de um lado estenderia o agradecimento a um, e de outro eu felicitaria a ti parece incluso que ao felicitar-te por me entrevistar para que os alfabetizadores me escutem, seja uma falta de modéstia minha. Pero eu encontro que foi muito interessante esta ideia tua, porque de modo geral eu estou quedando um pouco adstrito a um grupo pequeno de colaboradores do Instituto, sem ter possibilidade de ir hasta as bases. E desta maneira, porque como do ponto de vista do tempo não é possível no momento, tu usas muito bem a tecnologia e me llevas hasta as bases. E eu estou muito contente com esta oportunidade. Agora sim eu vou tentar contestar a tua pergunta. Que é para mim uma pessoa que não sabe ler ou escrever? Eu não sei se pode usar um pouquinho assim de tempo. Eu sei que sempre as gravações de som têm um período, eu não vai ser 1 hora de conversa, pero eu me acordo que uma vez, assim, anos, 20 e poucos anos, em Brasília, quando eu estava exatamente coordenando uma campanha nacional em Brasília, e durante uma discussão com um grupo de alfabetizandos, havia uma projeção de um slide que apresentava um índio com uma flecha, um arco, caçando, um outro slide que mostrava um campesino com uma escopeta, não? Portanto um instrumento mais moderno, não? E durante a discussão um alfabetizando disse o seguinte: para mim, entre estes 2 homens que aí estão, solamente o segundo, o campesino com uma escopeta na mão, pode que seja analfabeto. O primeiro, não. Quando aquele campesino disse isto, eu disse a mim mesmo, que será isto? Qual é a explicação que ele vai dar? E eu lhe disse, muito bem, pero como é que tu justificas o que tu has dito? Ele me disse, muito fácil. Mire, uma pessoa só é analfabeta quando participa de uma cultura que conhece as letras e ela não domina as letras. Aí então é analfabeta. Por isso que eu digo que este segundo homem, o campesino, pode que seja analfabeto porque ele participa como eu de uma cultura que conhece as letras e ele talvez não conosco como eu não conosco. Então ele diz, eu sou analfabeto. Pero o índio não, a cultura do índio não conhece as letras. Bem, mira, por aí aquele campesino, aquele homem de tantos anos em Brasília,
ha dado um pouquinho já da contestação a tua pergunta, que eu aceito. Quer dizer, um analfabeto, em primeiro lugar, é uma pessoa que, sobretudo, em uma idade que já deveria, é uma idade em la qual já deveria haver ganado o domínio das letras, do linguagem escrito, não ganhou. Então, em segundo lugar, e agora a coisa se complica um pouquinho mais, o analfabeto é também a pessoa que não sabe ler em uma cultura em que devia ler, pero é também uma pessoa que às vezes não necessita de ler, o que significa, pode que seja uma pessoa que vive em uma comunidade, que sendo parte de uma comunidade maior que conhece a leitura e a escritura, esta comunidade menor onde esta pessoa vive, e prescinde em el momento de la leitura de palavras. E isto é muito importante ter bem claro, porque às vezes hacemos campanhas de alfabetização generalizadas e levamos a alfabetização a áreas onde ela não é todavia necessária, do ponto de vista econômico, por exemplo, técnico, etc. Pero, finalmente, o analfabeto é também a pessoa que, devendo estar lendo já as palavras, foi, sin embargo, proibida de aprender. Este proibida aí não significa que vindo uma pessoa, pôs um revólver arriba dela e disse, se aprender a ler, eu lhe mato. Não. Proibida social e politicamente. É assim que eu vejo um perfil de pessoa que não lê e que não escreve. Agora, eu juntaria então a isto uma ênfase que é sobre o direito que têm os cidadãos que participam de uma vida dinâmica de sua sociedade, o direito que têm de ler palavras e de escrever palavras. E nesse sentido, eu já diria agora aos alfabetizadores que sua responsabilidade, que é uma responsabilidade social, uma responsabilidade política também, e que para que cumpram bem sua responsabilidade, seria absolutamente importante que se capacitaram também quanto possível. E para mim, a alfabetização, barro esta visão, em primeiro lugar, não pode ser um exercício puro de aprendizagem de la letra e de la palavra. Quer dizer, a alfabetização também não pode deixar de ser isto. Entende? Quer dizer, aí é que está a questão. É que a alfabetização tem que ser um exercício crítico, bem feito, uma apropriação correta por parte dele alfabetizando das técnicas de escrever e de ler. Desde este ponto de vista, então, do ponto de vista agora da capacitação do alfabetizador, é fundamental que o alfabetizador, em verdade, domine estas técnicas também, para que ele possa ajudar aqueles que todavia não leem a ler. Pero, o que passa é que se não pode deixar de ser isto, não pode ser só isto. Então, a alfabetização transcende e vai mais allá do domínio das técnicas de escrever e de ler, porque significa também e sobretudo uma compreensão da realidade em la qual estamos. Isto é por isso que eu enfatizo muito em meus trabalhos que a leitura não é somente a leitura da palavra, porque é previamente, antes de ler a palavra, o ser humano lê o mundo.
Então, há uma leitura do mundo que hacemos antes de aprender a palavra. Então, a alfabetização, a meu juízo, em uma correta posição, primeiro, deve partir, a alfabetização enquanto domínio das técnicas de escrever e de ler, deve partir, primeiro, da leitura do mundo que os alfabetizandos já hacen, independentemente de não conhecer a letra. Segundo, partindo da leitura do mundo, da leitura da realidade, por lo tanto, da compreensão que é cultural de sua realidade, da realidade dos alfabetizandos, o alfabetizador, então, se empieza, fundado nesta compreensão da realidade por parte dos alfabetizandos, empieza a proporcionar a eles o domínio técnico da leitura da palavra. Pero, simultaneamente, a leitura da palavra, o aprendizado da leitura da palavra, implica um volver constante à leitura do mundo. Então, o ponto de partida é a compreensão do mundo através de isso que eu chamo leitura do mundo. Depois, durante o processo de domínio da técnica de escrever e de ler, a continuidade da leitura do mundo termina por significar uma espécie de releitura do mundo. Então, toda leitura da palavra é uma releitura do mundo. E se não o é, está mal encaminhado o processo de alfabetização. O alfabetizador é um educador. Pero não é um educador que simplesmente educa al educando, mas é um educador que, ao educar o educando, se reeduca com a educação do educando. Eu não sei se está complicado isto, não? Vamos tentar dizer de maneira diferente, com outras palavras. Vamos admitir que eu sou agora um alfabetizador. Então, como alfabetizador, eu não sou simplesmente uma pessoa, simplesmente um técnico em palavras e em letras, que chegara, por exemplo, à noite ou à tarde e se encontrara com 8 ou com 10 ou com 15 pessoas para aprender a ler e depositar em elas as técnicas de ler. Não. Eu sou mais que isto. Eu sou um educador. Pero, como ele é educador em uma visão como esta nossa, como ele é educador não pode simplesmente ser eternamente ele educador del educando, o que passa é que é alfabetizador, mientras educador de los alfabetizandos, em certo momento do processo, é também um educando de los educandos. E o que quer dizer isto? O que significa? Isso não significa que 15 minutos depois de empezar um trabalho educativo de alfabetização, que um alfabetizando se levanta e diz: agora você vai me escutar que eu sou seu educador agora. Não é isso. O que significa isto é que o processo de la educação envolve simultaneamente o educador e os educandos de tal maneira que o um se educa e reeduca com o outro. Então, de aí a exigência que temos que fazer de la assunção, talvez esta palavra seja um pouco misteriosa, quer dizer, a exigência de que os alfabetizadores tenham cada vez mais uma consciência muito clara de seu rol, de seu papel, que não é um rol, em nossa visão, claro, que não é o rol de quienes são proprietários de uma sabedoria que é puramente transmitida e transferida a los educandos, que são los alfabetizandos. É um rol muito mais humilde, não? De quienes sabem que pouco sabem e que por ele necessitam saber mais. E que não podem saber solos,
porque el saber, no fundo, é uma experiência social e não individual e egoística. Quer dizer, quanto mais o alfabetizador esteja consciente disto, assuma isto, tanto melhor, eu creio, ele trabalhará. A tarefa do educador é uma tarefa apaixonante e apaixonada. Pero, de maneira nenhuma, sin embargo, me gostaria que alguns me interpretaram dizendo que eu estou em uma postura assim muito romântica, né? E olvidando as condições materiais nossas. Não, eu não olvido isto. E os alfabetizadores, os educadores, todos nós outros somos pessoas, somos gente, somos finitos e temos necessidades físicas, materiais. Pero, o que eu digo é que ao assumir o rol do educador, sem olvidar as petições que devemos fazer de melhores condições para nós outros, ok, isto é fundamental, mas jamais devemos olvidar também que nossa tarefa é apaixonada e apaixonante e é amorosa. Não? Então, a primeira coisa que eu diria a meus amigos era isto. Isso significa uma espécie assim de superação de um certo cansaço que às vezes temos. Quer dizer, mire, não estou dizendo que ele é educador, não se cansa, eu mesmo aí cansei muito à noite. Não é isto. Eu quero estabelecer uma diferença entre o cansaço que nosso corpo, que nossa mente, e como coisas finitas têm, e o cansaço da tarefa mesma. E no momento, por exemplo, em que eu empeço a me cansar de ser educador, eu me jubilo definitivamente. É que eu já não posso mais ser educador. Então, eu tenho cansaço físico por causa de minha limitação, pero não me cansa o diálogo com os outros, isto nunca. Não? Então, pero mirem, meus companheiros, agora eu hablo diretamente a vocês que estão me vendo, me escutando e perdonando este castanhês meu, esta mescla mala de português e castelhano. Para que mantenhamos este gosto, esta paixão, esta amorosidade em torno de nossa tarefa, é necessário que cada vez mais tenhamos clara a natureza política de nossa tarefa. Nossa tarefa não é uma tarefa estritamente técnica, não é uma tarefa, quando eu hablo que ela é amorosa, não é uma tarefa de hija de Maria, não sei se há isto também aqui, não? Quer dizer, não é uma tarefa assim de sacerdotes, não? Não, é amorosa porque é radical, porque tem que ver com os outros, pero é preponderantemente política, porque tem que ver com os interesses da comunidade, os interesses de los grupos que estão precisamente por N razões proibidos de ler. Então, esta me parece uma condição fundamental, pero esta condição sola também não resulta. Não? Isto é, nossa amorosidade, nossa paixão solas não funcionam porque necessitam de nossa competência científica e de nossa competência técnica. Mirem, as duas não podem prescindir uma da outra. Quer dizer,
a questão também que se planteia não é solamente da competência técnica, que não existe sola, toda competência técnica é necessariamente política. A questão é que não é solamente ele saber de um lado, de um lado é ele saber a ser iluminado, morrado de amorosidade e de clareza política. Eu creio que este seria o grande apelo, se diz em espanhol, não sei, apelação, chamamento, invitação, que eu haria a ustedes, meus amigos e companheiros, alfabetizadores. Eu também fui alfabetizador. Né? Hoje em dia eu sigo sendo, em certa maneira. Né? E a invitação é esta. De um lado, com esta paixão encalçada hacia o direito que os hermanos analfabetos têm de aprender a ler, descobrir que para que amemos melhor e nos apaixonemos mais, é necessário e indispensável que nos capacitemos melhor.